Senhor, como é que você tá? Eu espero que você esteja muito bem e eu quero te convidar a permanecer aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, compartilha esse canal para o maior número de pessoas que você conseguir. Qual é o nosso objetivo aqui? Trazer para você uma concepção de identidade, de filiação e vida no Espírito. O nosso propósito com esse canal aqui é muito mais do que falar de Jesus, mas é fazer com que você entenda o que Jesus fez por você e o que você é nele. Um pouco da minha história talvez eu conte num dia de devocional voltado para um testemunho de vida, mas hoje eu quero fazer com que você acesse o seu 2026 de uma forma completamente diferente. Eu quero trazer para você uma mentalidade diferente para você viver um ano que você nunca viveu antes. Talvez você está se perguntando, pai, já faz anos na minha vida que nada novo acontece. Entra ano, sai ano e na minha vida espiritual e na minha vida até mesmo terrena, nada novo acontece. E talvez exista uma indignação no seu espírito e você queira um resultado, você queira ir além daquilo que você está vivendo em Deus. Talvez você já serve na igreja, talvez você já é líder, talvez você está começando a sua jornada com Deus agora. Esse vídeo é para você. Precisamos entender, precisamos renovar a nossa mente com relação à nossa identidade. Então, tanto aqui quanto nas minhas redes sociais, eu estou trabalhando sobre identidade. Dia a dia, um devocional pequenininho, para que você entenda uma realidade nova de quem você é em Deus e de quem Deus é na sua existência. Isso muda tudo. Mas um dos pontos mais importantes que eu quero tratar é que não importa o quanto eu fale, se você não crê e não mudar a sua postura e sua forma de pensar, nada vai acontecer. Você precisa crer naquilo que eu digo e praticar aquilo que eu digo. É as Escrituras. As Escrituras na sua casa, empoeirada, não vai mudar a sua vida. Mas uma vez que ela é aberta, uma vez que ela é lida e você crê nela, tudo muda. A fé é o que vai fazer com que a gente viva uma vida voltada para o Espírito. O Senhor, Ele preparou tudo assim. Ele decidiu que os seus eleitos, aqueles que vão ser chamados, convocados e corresponder a esse chamado, Ele decidiu que nós viveríamos pela fé. Então nós precisamos entender que sem fé a gente não vai para lugar nenhum com Deus. Eu estou tratando o mês de janeiro como um mês de firmados na identidade. Nós precisamos estar firmes na nossa identidade. Infelizmente, falta 2 semanas para o mês acabar e a gente vai começar isso aqui com vídeos maiores agora. Mas não tem problema algum. O primeiro tópico que eu quero trabalhar é que nós somos filhos de Deus. Nós não somos órfãos. E existem vários versículos que podem nos amparar a viver essa vida. Mas não se esqueça, leia e creia. Olha o que fala em Romanos 8,15. Porque não recebemos o espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, ou seja, viver novamente com medo. Mas recebemos o espírito de adoção, pelo qual clama Abba Pai. Esse é um versículo clássico de Romanos 8, que fala que dentro de nós há o Espírito de Deus que nos habilita a clamar Abba Pai. Isso é muito poderoso. Se eu quero acessar essa realidade, eu consigo viver ela com total liberdade. Mas o que vai fazer uma diferença? Eu não posso ficar olhando para trás. O versículo ele fala: vocês não receberam o espírito de escravidão para novamente temer, para novamente ter medo. Quando Jesus ele nos alcança, ele nos alcança no estado de escravidão. Nós estamos escravos da nossa natureza pecaminosa, uma natureza caída e uma natureza que governa a si mesma. Por isso que a gente vai colecionando frustrações e decepções, porque a gente tenta achar o porquê que a gente existe, a nossa razão de existência. Mas a gente só consegue encontrar isso plenamente em Deus, através de Jesus Cristo. Então, quando eu venho para Jesus, eu não posso mais viver com um espírito de medo, de temor e de frustração. Eu preciso olhar para aquilo que me está sendo proposto pelo Espírito Santo, por Jesus e pelo Evangelho e viver voltado para isso. Não olhar para trás. Muitos não se posicionam em Cristo porque não querem voltar para Jesus para dizer que por medo de voltar à vida anterior. E eu falo, eu vou voltar para Jesus, mas eu ainda não consigo me posicionar, eu ainda não consigo viver uma vida que agrada a Deus. Você nunca vai conseguir viver uma vida que agrada a Deus sem Deus. A sua decisão de seguir a Cristo e alcançar a estatura de ter um Espírito que chama a Deus de Pai
muda tudo. Quando você decide isso, você vai não mais olhar para trás com medo do que você deixou ou com medo de voltar às práticas antigas. Não. Você não vai viver mais no jugo de escravidão, mas você vai viver num jugo de liberdade, de filho de Deus. Mas essa realidade ela só é acessada quando eu decido acessá-la. Por isso que eu falo da necessidade de crer. Eu falo isso com propriedade porque vivi 25 anos da minha vida aquém daquilo que Deus tinha me chamado. Eu achava que o amor de Jesus, o amor de Deus era algo que eu devia carregar comigo, mas não que Deus ia conduzir os meus passos, não que tudo aquilo que a minha vida tinha de futuro era o que Deus já tinha escrito, já tinha estabelecido. Eu achava que eu mesma estava escrevendo a minha história. E isso é uma mentira. Você não tem a capacidade de escrever a sua história uma vez que você entrega a sua vida para Cristo. Porque Deus já escreveu a sua história. Cabe a você acessar aquilo que já foi estabelecido no céu agora. E assim você vai escrever a sua história com Deus. Na verdade, você vai acessar a história que Deus já escreveu para você. A vida com Jesus, ela é assim. Ela é uma revelação daquilo que você precisa fazer hoje, amanhã e eternamente. Tudo já foi estabelecido, a gente só acessa e traz à existência. Isso é interessante porque tira aquele jugo de responsabilidade que a terra tenta nos impor todos os dias. Todos os dias a gente fica pensando o que vai ser, para onde iremos, que decisão tomar, que faculdade fazer, mas na verdade Deus está, ei, olha para mim, deixa eu falar para onde você tem que ir, deixa eu conduzir os seus passos, não perde tempo com isso ou com aquilo, eu quero te conduzir. Então, crer nisso vai fazer com que você acesse isso e vai ser guiado pelo Espírito de Deus, assim como Romanos 8 nos está mostrando aqui. Então, para 2026, creia que você não vai mais voltar no jugo da escravidão, que existe um jugo de liberdade guiado pelo Espírito do Senhor, que criou os céus e a terra, o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, habita agora em você e pode te conduzir a uma vida de santidade, retidão e de propósito eterno. É isso que está disponível para você. Então acesse essa verdade, cancela as demais mentiras do inferno contra a sua vida e busque renovar a sua mente. Mas para isso você vai precisar de leitura das Escrituras diariamente, oração, devoção e tempo com a presença de Deus. Não só nos cultos, mas principalmente no seu secreto. É no secreto que Deus fala. Jesus, ele disse: quando você quiser falar com teu pai, entra no teu quarto, fecha a tua porta, que o teu pai que te vê em secreto, ele te honrará. Então é no secreto que tudo é formado. Não existe uma nova vida para 2026 sem secreto. Não existe uma nova jornada para 2026 sem secreto. Não existe viver os planos e os propósitos de Deus para a sua vida sem secreto. Por mais que você sirva, por mais que você seja usado por Deus, você precisa do seu secreto. É ali que você vai ter uma revelação e uma confiança no Espírito daquilo que Deus tem para a sua vida. Então, primeiro ponto para 2026, secreto não é uma opção, é uma prioridade. E creia em tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Isso é o que eu tinha para falar no nosso primeiro encontro, nosso primeiro vídeo mais longo aqui do YouTube, para que você viva um romper de fato em 2026. Continue acompanhando os vídeos dos shorts. Às vezes são palavras pequenas, mas que podem edificar em muito o seu dia. Quero que semanalmente trazer um vídeo aqui para o YouTube, para que esse canal seja um canal de bênçãos definitivamente. Que as pessoas encontrem Jesus através dele e aprendam a viver no Espírito e a ter uma vida guiada por Deus. Não é um discipulado, você precisa ter discipuladores na sua igreja local. Você precisa de uma igreja local, você precisa de líderes e consequentemente logo terá liderados. Você precisa crescer em estatura, maturidade e graça, para viver tudo aquilo que Deus reservou para a sua vida. Mas não tenha mais um espírito de medo, viva com ousadia, viva como quem é filho e não viva mais como um órfão. Não importa aquilo que já passou, o que importa é aquilo que está disponível para você. E em nome de Jesus eu quero orar pela sua vida. Pode fechar os seus olhos? Pai, eu não sei quem está do outro lado dessa tela, mas eu sei que esse vídeo chegou, Pai, em quem precisa chegar. Então, Pai, assim como Ananias foi com Paulo, eu quero orar para que essas escamas sejam removidas dos olhos e os tapões sejam removidos dos ouvidos. Eu declaro que essa pessoa, a partir de hoje, vai ter a tua visão e vai ouvir a sua voz. Pai, em nome de Jesus, toque essa pessoa onde quer que ela esteja. Que ela sinta o teu fogo agora, Espírito Santo. Traz uma ativação, uma ferida no coração e passe a conduzir essa pessoa não mais como um órfão, mas como um filho de Deus.
Toda a mentira do inferno nós cancelamos agora. Você é filho, foi criado de propósito para um propósito. Amém. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Muito obrigado por ficar até aqui. Não me esqueça de se inscrever e compartilhar esse vídeo. Ama a sua vida, ama aquilo que Deus tem para você. O plano de Deus não vai parar, Ele quer que você faça parte disso. Amém.